Bom, anteontem, no dia 29 de dezembro, por volta das 7h20 da noite, a gente saiu de casa, eu e minha mulher. A gente estava na estrada, que tem aqui perto, uma estrada onde o limite era 80, e quase chegando perto de uma vila, né, onde o limite ia reduzindo. Era uma estrada de 2 vias e, de repente, um carro, no sentido contrário, queria fazer uma conversão à esquerda dele para entrar numa rua que ia para a nossa direita, né, no nosso ponto de vista. Esse carro fez o que devia fazer, parou, colocou a seta e estava esperando a nossa prioridade, né, a gente passar para ele poder virar. Um carro que vinha atrás dele não parou, tentou desviar para a direita num último momento, mas acabou batendo, né, nesse carro. Como ele bateu do lado direito, o carro foi impulsionado, ele entrou na nossa pista e a gente bateu de frente a mais ou menos 70 km por hora. O objetivo desse vídeo aqui é não só tentar conscientizar vocês quanto à parte de direção, uma coisa que todo mundo vive insistindo, né? Você vê campanhas para que você não se distraia no trânsito, você vê campanhas para você usar cinto de segurança e tudo. Só que no meu caso foi uma coisa, foi um caso real, né? Que eu espero que ninguém passe. Tanto eu como a minha mulher, a gente está bem de saúde, graças a Deus. Tiveram algumas consequências, como por exemplo o fato de eu ter hérnia de disco. Já brinquei com isso aqui com vocês em outros vídeos, mas eu realmente tenho hérnia de disco, então eu tive um impacto muito forte na parte da coluna. Então tô tendo que usar uma proteção na barriga para sentar, é um pouco difícil. Alguns machucados, como aqui no braço, que eu tive uma queimadura aqui, um machucado no joelho, meu joelho bateu na parte da frente do carro, eu era o passageiro, tá? Não estava dirigindo, que estava dirigindo era a minha esposa. Mas um choque frontal, ele é muito difícil, principalmente quando você... Sabe, todo mundo que dirige, eu já dirijo há 11 anos, né, quase. Você sempre tem os momentos de quase, mas você sempre está preparado para eles e você sempre vai conseguir evitar aquele momento de quase. Você fica com o coração acelerado e tal, mas foi um momento de quase. E quando você vê um carro na sua frente, você está a 70 km por hora e você não tem o que fazer, é desesperador. O impacto ele realmente é extremamente forte. Os 2 airbags do carro foram acionados. Eu vou deixar uma foto do estado do nosso carro para vocês terem uma ideia. E o pior de tudo é que quando não é a sua culpa, a sensação é ainda pior, porque você vê o quanto que você tem que fazer no trânsito para que você não conduza só para você, mas também para a segurança dos outros que estão ali, né? Faz um pouco da parte de você viver num coletivo. E a vida de outras pessoas são colocadas em risco quando você não fica atento ali na hora que você está conduzindo. Agora, nesse fim de ano, eu vou pretendo postar esse vídeo ainda hoje, né, dia 31, para conscientizar vocês dessa situação. O meu exemplo aqui, que sirva como um conselho de segurança para vocês. Por mais que vocês sejam cautelosos, façam o dobro de atenção, porque tem outras pessoas na rua que podem não estar fazendo, podem não estar sendo atentas o suficiente e que possam colocar vocês nessas situações de risco. No meu carro, graças a Deus, estávamos os dois corretíssimos, cinto de segurança, zero consumação de álcool nesse dia. A gente só estava indo para um restaurante jantar, só isso. E aconteceu, sabe? Então, pode acontecer com vocês também e vocês têm que estar prontos para isso, têm que estar atentos para isso, o máximo que vocês puderem. No que diz respeito aqui ao canal, uma outra coisa interessante para falar sobre o que rolou é que uma função que você nunca espera usar foi acionada e foi super bem-vinda, né? Como vocês sabem, eu sou usuário de iPhone há muitos anos, o Apple Watch também tem a mesma função, né? Assim que aconteceu o acidente,
Eu não estava conseguindo sentir as minhas pernas no primeiro momento, por causa da dor nas costas. Tive muita dificuldade de sair com o carro e com o cheiro de queimado, eu achei que poderia pegar fogo ali, eu fiquei mega preocupado em sair do carro. Enquanto isso, tanto o celular quanto o relógio já estavam ligando para a emergência e passando as informações necessárias. Quando eu consegui sair do carro, já tinha uma pessoa ali do Corpo de Bombeiros no telefone comigo, perguntando o que aconteceu, qual era o motivo da emergência, né? E graças a Deus a gente conseguiu alertar rapidamente para que fosse feita ali eles pudessem vir, né? Socorrer as pessoas. No carro de uma das outras pessoas, né? Que foram 3 carros no total no acidente. No primeiro carro atingido, tinham 2 cachorros, sabe? E um deles ficou bem mal, tá sob tratamento. E assim, como eu falei, é o tipo de função que você não espera usar, mas que quando você precisa, ela funciona. Então, tenham sempre esse SOS emergência que chama é o serviço, né, no seu iPhone, bem configurado. Coloque ali os seus contatos. Caso você não consiga, se você estiver, por exemplo, desmaiado e ele ligar para a emergência e você não conseguir se comunicar, a ligação não foi encerrada por você, se eu não me engano, tá? Posso estar falando uma besteira, porque como eu estava consciente, eu consegui encerrar a ligação. Ele vai em seguida transmitir as suas coordenadas para pessoas que você tem ali numa lista dentro dessas configurações. Vai transmitir suas coordenadas e uma mensagem SMS para que outras pessoas sejam alertadas disso e possam, de repente, chamar ali o socorro para você. É isso. Aconteceu, não tem como a gente, infelizmente, voltar atrás para sair de casa 2 minutos mais cedo ou sair de casa 2 minutos mais tarde. Não foi nossa culpa e agora a gente tem que esperar para que isso seja resolvido, toda a parte de danos materiais, né? Porque graças a Deus em saúde estamos todos bem, mesmo com algumas dificuldades e consequências, mas o importante é que a gente comece o ano novo com alegria, com a sensação de que vai ser diferente, a sensação de segunda chance, gratidão pelo fato da gente estar em boa saúde e em bom estado para poder continuar a vida o máximo de normalidade que a gente consegue. E transmitir aqui pela última vez a mensagem: por favor, sejam mais responsáveis aí no trânsito, mesmo que no final das contas você tenha que estar preparado para uma responsabilidade de uma terceira pessoa. É isso. Então, um grande abraço para vocês. Vamos começar 2024 com o pé direito aqui no canal e nas nossas vidas também. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um grande abraço para cada um de vocês aí. E em breve, já tinha alguns vídeos gravados, né? Então vai ter algum material, mas em breve eu já volto com os vídeos aqui de hábito, como vocês estão acostumados, um pouco mais felizes, um pouco mais piadista, né? Que também faz parte do meu personagem, da minha vida. E é isso. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.